Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma lei desse tão polêmico livro de estratégias, aqui no canal Sonhos Entre Linhas. O canal Sonhos Entre Linhas apresenta uma série em que cada vídeo aborda uma das leis do livro 48 Leis do Poder. Lançado todas as segundas, o canal está mergulhando nas leis e, ao final da série, apresentará o livro completo narrado. O vídeo de hoje explora a quinta lei, destacando como uso. Se inscreva para não perder nenhuma lei, deixe seu like, e vamos juntos embarcar nessa quinta lei, aprendendo estratégias inigualáveis. As 48 Leis do Poder de Robert Greene. Lei número 5. Muito depende da reputação e a própria vida para defendê-la. Julgamento. A reputação é a pedra de toque do poder. Com a reputação apenas você pode intimidar e vencer. Um deslize, entretanto, e você fica vulnerável e será atacado por todos os lados. Torne a sua reputação inexpugnável. Esteja sempre alerta aos ataques em potencial e frustre-os antes que aconteçam. Enquanto isso, aprenda a destruir seus inimigos minando as suas próprias reputações. Depois, afaste-se e deixe a opinião pública acabar com eles. A lei observada 1. Durante a Guerra dos Três Reinos, na China 207265D. Código: o Grande. General Shu Kuliang, chefiando as forças do reino Shu, despachou seu enorme exército para um campo distante, enquanto descansava numa cidadezinha junto com um punhado de soldados. De repente, os sentinelas chegaram correndo com a notícia alarmante de que um exército inimigo, com mais de 150 mil homens liderados por Sima Yin, se aproximava, com apenas uma centena de homens para defendê-lo. A situação de Shu Kuliang era desesperadora. O inimigo finalmente ia capturar o famoso líder. Os animais atingidos pela peste, uma assustadora epidemia enviada à Terra pela intenção divina de manifestar a sua fúria ao mundo pecador, nomeando-a corretamente. A peste, aquele frasco de virulência de Aqueronte, caiu sobre todos os animais. Nem todos morreram, mas todos estavam quase mortos, e nenhum mais tentava encontrar novo combustível que alimentasse as chamas bruxuleantes da vida. Nenhum alimento excitava os seus desejos. Lobos e raposas não vagavam mais, em busca de presas inofensivas e indefesas, e o pombo não se acasalava com a pomba, pois o amor e a alegria tinham desaparecido. O leão tomou a palavra dizendo: caros amigos, não duvido que seja pelos altos desígnios celestes que sobre nós pecadores a desgraça deva cair. Que o mais pecador entre nós seja vítima do vingativo Espírito Celestial, e possa ele alcançar a salvação por todos nós. Pois a história nos ensina que, nestas crises devemos fazer sacrifícios. Sem ilusões e com um olhar severo, examinemos nossas consciências. Conforme recordo, para acalmar meu apetite, devorei muitas ovelhas, que nenhum mal me haviam feito, e até no meu tempo eram conhecidas por ensaiar a flauta pastoril. Se necessário for, portanto, morrerei. Mas suspeito que outros devem ter também os seus pecados. É justo que todos façam o possível para definir o mais seu LPA do ponto Senhor, o Senhor é um rei bom demais. Começou a raposa, tais escrúpulos são muito delicados. Eu juro, comer ovelha, esse rebanho profano e vulgar, isso é pecado. Não, Senhor, basta para tal súcia ser devorada por alguém como o Senhor, enquanto dos pastores podemos dizer que eles mereceram tudo de pior que já tiveram. Deles é o grupo que sobre, e nós animais conspira uma frágil e sonhada influência. Assim falou a raposa, e aplausos bajuladores se fizeram ouvir sonoros, enquanto ninguém ousava olhar friamente para as ofensas mais imperdoáveis do urso, do tigre e de outras eminências. Cada um deles, não importa de que raça vil, era realmente um santo, todos concordavam. Aí veio o burro dizer: eu me lembro de uma vez estar cruzando os prados de uma abadia, quando a fome, a vegetação em abundância e, ademais, não tenho dúvida, um ímpeto de ganância tomou conta de mim e eu arranquei uma porção de grama a qual francamente eu não tinha nenhum direito. Todos sem demora marcaram cerrada perseguição ao burro. Um lobo com alguma instrução testemunhou que aquele animal amaldiçoado merecia o desprezo deles. Aquele autor imprudente dos seus lamentáveis apuros merecia nada menos do que ser enforcado. Que vilania, sequestrar a grama alheia,
Só com a morte, ele poderia expiar um crime tão hediondo, como ele fica sabendo muito bem. O tribunal, seja você rico ou pobre, o pitará sucessivamente de branco ou de preto. As melhores fábulas de La Fontaine. Jean de La Fontaine, 1621 a 1695. Sem lamentar o seu destino, ou perder tempo tentando imaginar como tinha sido apanhado, Liang ordenou às suas tropas que arriassem as bandeiras, abrissem os portões da cidade e se escondessem. Ele então se sentou na parte mais visível do muro da cidade, vestido com um manto taoísta. Acendeu incenso, dedilhou seu alaúde e começou a cantar. Minutos depois, viu-se aproximando o exército inimigo, uma falange interminável de soldados. Fingindo não ter percebido nada, ele continuou cantando e tocando o alaúde. Logo o exército estava diante dos portões da cidade. À frente vinha Sima Yin, que na mesma hora reconheceu o homem no muro. Ainda assim, com os soldados impacientes para atravessar os portões abertos da cidade desprotegida, Sima Yin hesitou, conteve-os e estudou Liang sobre o muro. Em seguida, ordenou a rápida e imediata retirada. Interpretação: Shuko Liang era conhecido como o Dragão Adormecido. Suas façanhas na Guerra dos Três Reinos eram lendárias. Certa vez, um homem, dizendo ser um tenente inimigo descontente, apareceu no seu acampamento oferecendo ajuda e informação. Liang na mesma hora viu que era uma armadilha. O homem era um falso desertor e deveria ser decapitado. No último minuto, entretanto, o machado já ia descendo. Liang suspendeu a execução e propôs poupar a vida do homem se ele concordasse em ser um agente duplo. Agradecido e aterrorizado, o homem concordou e começou a fornecer informações ao inimigo. Liang venceu batalha atrás de batalha. Em outra ocasião, Liang roubou um selo militar e forjou documentos despachando as tropas do inimigo para localidades distantes. As tropas dispersas, ele conseguiu capturar 3 cidades e assim controlar todo um corredor do reino inimigo. Ele também levou o inimigo, certa vez, a acreditar que um dos seus melhores generais era um traidor, forçando o homem a fugir e juntar forças com Liang. O dragão adormecido cultivou cuidadosamente a sua reputação de homem mais astuto da China. Aquele sempre com um truque escondido na manga, eficaz quanto qualquer outra arma. Esta reputação amedrontava o inimigo. Sima Yi tinha lutado contra Shuko Liang dezenas de vezes, e o conhecia bem. Quando ele chegou à cidade vazia, com Liang rezando em cima do muro, ficou atordoado. O manto taoísta, o canto, o incenso, aquilo tinha que ser um jogo de intimidação. O homem evidentemente estava brincando com ele, desafiando-o a cair numa armadilha. O jogo era tão óbvio que por um momento Yi chegou a pensar que Liang estava realmente sozinho e desesperado. Mas ele tinha tanto medo de Liang que não ousou se arriscar. Assim é o poder da fama, capaz de colocar um enorme exército na defensiva, até forçá-lo a bater em retirada, sem atirar uma única flecha. Pois, como diz Cícero, até os que condenam a fama querem os seus nomes no título dos livros que escrevem contra ela, e esperam se tornar famosos por desprezá-la. Tudo mais está sujeito à barganha. Permitimos que nossos amigos fiquem com nossos bens e nossas vidas, se for necessário. Mas é raro dividirmos nossa fama e darmos de presente para alguém a nossa reputação. Montaigne, 1533 até 1592. A Lei Observada 2. Em 1841, o jovem P.T. Bonham, tentando estabelecer a sua reputação como o principal empresário teatral nos Estados Unidos, decidiu comprar o American Museum, em Manhattan, e transformá-lo numa coleção de curiosidades que garantiriam a sua fama. O problema era que ele não tinha dinheiro. Estavam pedindo $15.000 pelo museu, mas Bonham conseguiu redigir uma proposta que atraiu os donos da instituição, apesar de substituir o dinheiro vivo por dezenas de garantias e referências. Os proprietários chegaram a um acordo verbal com Bonham, mas, no último minuto, o principal sócio mudou de ideia, e o museu e a sua coleção foram vendidos para os diretores do POS Museum. Bonham ficou furioso, mas o sócio explicou que negócio era negócio. O museu tinha sido vendido a POS, porque POS tinha reputação e Bonham não. Bonham imediatamente decidiu que, se ele não tinha uma reputação para bancá-lo, o seu único recurso era arruinar a do POS.
Por conseguinte, ele iniciou uma campanha pelos jornais com cartas que chamavam os proprietários de um bando de diretores de banco falidos, que não tinham ideia do que era dirigir um museu ou entreter as pessoas. Ele alertou o público contra a compra de ações do POS, visto que a compra de mais um museu pela empresa invariavelmente reduziria mais ainda os seus recursos. A campanha funcionou, as ações caíram, e sem confiar mais no passado e na reputação do POS, os donos do American Museum descumpriram o acordo e venderam tudo para Bonham. Levou anos para a POS se recuperar, e eles jamais esqueceram o que Bonham tinha feito. O próprio Peel decidiu atacar Bonham, criando uma reputação de entretenimentos para intelectuais, promovendo os programas do seu museu como mais científicos do que os do seu vulgar concorrente. O mesmerismo e hipnotismo era uma das atrações científicas do POS, e por uns tempos atraiu grandes multidões, e teve bastante sucesso. Para revidar, Bonham decidiu atacar mais uma vez a reputação do POS. Bonham organizou uma sessão de hipnotismo rival em que ele mesmo aparentemente colocava em transe uma menina. Assim que ela pareceu estar em sono profundo, ele tentou hipnotizar outros membros da plateia. Porém, por mais que tentasse, nenhum dos espectadores cedeu ao seu feitiço, e muitos começaram a rir. Bonham frustrado finalmente anunciou que, para provar que o transe da menina era real, cortaria um dos seus dedos sem que ela percebesse. Mas, enquanto ele afiava a faca, a menina arregalou os olhos e saiu correndo, para deleite da plateia. Ele repetiu esta e outras paródias durante várias semanas. Em breve ninguém mais conseguia levar a sério os espetáculos de Peel, e a frequência caiu. Em poucas semanas, o espetáculo fechou. Nos anos seguintes, Bonham estabeleceu uma reputação de ousadia e consumado domínio de cena, que durou pelo resto da sua vida. A reputação do Peel, ao contrário, jamais se recuperou. Interpretação: Bonham usou duas táticas diferentes para arruinar a reputação do Peel. A primeira foi simples: semeou dúvidas quanto à estabilidade e solvência do museu. A dúvida é uma arma poderosa. Quando você a levanta com boatos insidiosos, seus adversários ficam num dilema terrível. Por um lado, eles podem negar a boataria, podem até provar que partiu de você, mas uma camada de suspeita permanece, porque tanto desespero para se defender? Talvez o boato tenha alguma verdade? Se, por outro lado, eles tomarem o caminho mais fácil e ignorarem você, as dúvidas, não refutadas, aumentarão ainda mais. Feito corretamente, espalhar boatos pode enfurecer e desestabilizar tanto os seus rivais, que, defendendo-se, eles cometerão inúmeros erros. Esta é a arma perfeita para quem não pode começar contando com a própria reputação. Quando já tinha sua própria fama, ele usou a segunda tática mais suave, a sessão de hipnotismo de mentira, e ridicularizou a do rival. Esta também teve muito sucesso. Quando você já tem uma sólida base de respeito, ridicularizar o seu adversário ao mesmo tempo o coloca na defensiva e melhora a sua própria reputação. A difamação e o insulto flagrante são fortes demais neste ponto. Eles são feios e podem magoar você mais do que ajudar. Farpas gentis e chacotas, no entanto, sugerem que você tem noção suficiente do seu próprio valor para dar umas boas risadas às custas do seu rival. Uma fachada humorística pode mostrar você como um artista inofensivo, enquanto vai minando a reputação do seu rival. É mais fácil suportar uma consciência pesada do que a má reputação. Friedrich Nietzsche, 1844 até 1900. As chaves do poder. As pessoas que nos cercam, até nossos melhores amigos, serão sempre até um certo ponto misteriosas e inescrutáveis. Suas personalidades possuem nichos secretos que elas não revelam. Se ficarmos pensando muito nisso, o mistério dos outros pode ser uma coisa incômoda porque tornaria impossível para nós julgar realmente as outras pessoas. Portanto, preferimos ignorar este fato e julgar as pessoas pela aparência, pelo que é mais visível aos nossos olhos: roupas, gestos, palavras, atos. Na esfera social, as aparências são o barômetro de quase todos os nossos julgamentos, e você não deve se iludir acreditando em outra coisa.
Um escorregão em falso, uma estranha ou repentina mudança na sua aparência, pode se mostrar desastroso. Esta é a razão da suprema importância de fazer e manter uma reputação que tenha sido criada por você mesmo. Essa reputação o protegerá do perigoso jogo das aparências, distraindo os olhos inquisidores dos outros e impedindo que eles saibam como você é realmente, e dando a você um certo controle sobre como o mundo o julga. Uma posição poderosa. A reputação tem um poder mágico. Com um só golpe da varinha, ela pode dobrar a sua força. Pode também fazer as pessoas fugirem de você em disparada, se as mesmas ações parecem brilhantes ou horríveis. Depende inteiramente da reputação de quem as praticou. Na antiga corte chinesa do reino Wen, havia um homem chamado Mitsusha, que tinha fama de suprema civilidade e gentileza. Ele se tornou o favorito do governante. A lei em Wen dizia que aquele que viajar escondido na carruagem do governante terá os pés cortados. Mas, quando a mãe de Mitsusha ficou doente, ele usou a carruagem real para visitá-la, fingindo ter autorização P. Disse, como Mitsusha é cumpridor dos seus deveres. Por sua mãe, ele até se esqueceu de que estava cometendo um crime que o faria perder os pés. Em uma outra ocasião, os dois estavam passeando num pomar. Mitsusha começou a comer um pêssego e deu ao governante a outra metade. O governante observou: "Você me ama tanto que até se esquece do gosto da própria saliva e me deixa comer o resto do pêssego." Mais tarde, entretanto, os cortesãos invejosos, espalhando o boato de que Mitsusha era dissimulado e arrogante, conseguiram prejudicar a sua reputação. O governante passou a ver as suas atitudes sob uma nova luz. "Este sujeito certa vez viajou na minha carruagem sob a falsa alegação de que estava autorizado por mim. Ele contou aos cortesãos com raiva, e de outra feita me deu um pêssego comido pela metade." Pelas mesmas atitudes que tinham encantado o governante quando ele era o favorito, Mitsusha agora teve que pagar. O destino dos seus pés dependia unicamente da força da sua reputação. No início, você deve se esforçar para criar uma reputação por uma qualidade importante, seja generosidade, honestidade ou astúcia. Esta qualidade o colocará em evidência e fará com que falem de você. Aí, então, faça com que o maior número possível de pessoas conheça a sua reputação. Sutilmente, entretanto, tome cuidado para construí-la aos poucos, e sobre bases firmes, e veja como ela se espalha como fogo selvagem. Uma sólida reputação aumenta a sua presença e exagera a sua força, sem que você precise gastar muita energia. Ela também pode criar uma aura ao seu redor que infunde respeito, até medo. Nas lutas no deserto da África do Norte, durante a Segunda Guerra Mundial, o general alemão Owen Rommel tinha fama por sua astúcia e pelas manobras dissimuladas, que eram o terror de todos que o enfrentavam. Mesmo quando suas forças ficaram reduzidas, e os britânicos tinham 5 vezes mais tanques do que ele, cidades inteiras eram evacuadas com a notícia da sua aproximação. Como se diz, a sua fama inevitavelmente chega antes, e se ela inspira respeito. Grande parte do trabalho já estará feito quando você entrar em cena, ou pronunciar uma simples palavra. O seu sucesso parece predestinado por seus triunfos no passado. Grande parte do sucesso da diplomacia de vai-vem de Henry Kissinger baseava-se na sua fama de nivelador de diferenças. Ninguém queria parecer tão irracional que Kissinger não pudesse controlar. Um tratado de paz parecia um fato consumado assim que o nome de Kissinger era envolvido nas negociações. Faça com que a sua reputação seja simples e baseada numa qualidade autêntica. Esta única qualidade é a eficiência, digamos, ou a sedução torna-se uma espécie de cartão de visita, que anuncia a sua presença e enfeitiça os outros. A fama de honestidade permitirá que você pratique todos os tipos de fraudes. Casanova usava a sua reputação de grande sedutor para abrir caminho para suas futuras conquistas. As mulheres que escutavam falar de seus poderes ficavam cheias de curiosidade e queriam descobrir por elas mesmas o que o fazia ter tanto sucesso no amor. Talvez você já tenha manchado a sua reputação e não possa mais criar outra. Sendo assim, é prudente associar-se com alguém cuja imagem se contrapõe à sua, usando o bom nome dessa pessoa para limpar e melhorar o seu. É difícil, por exemplo, limpar a reputação de desonesto sozinho, mas um modelo de honestidade pode ajudar. Quando P.
Bonham quis limpar a sua fama de promover espetáculos vulgares. Ele trouxe a cantora Jenny Lind da Europa. A sua reputação era de alta classe, estelar, e a turnê pela América, patrocinada por Bonham, melhorou muito a imagem dele. Da mesma forma, os grandes barões ladrões, na América do século XIX, durante muito tempo não conseguiram se livrar da fama de crueldade e mesquinharia. Só depois que começaram a colecionar peças de arte, e nomes como Morgan e Freak se tornaram permanentemente associados aos de Da Vinci e Rembrandt, eles conseguiram melhorar a sua imagem desagradável. Reputação é um tesouro que deve ser cuidadosamente colecionado e guardado, especialmente quando você está começando. Deve protegê-la rigidamente, prevendo todos os ataques. Quando ela estiver sólida, não fique com raiva ou na defensiva com os comentários difamadores de seus inimigos. Isso revela insegurança, falta de confiança na sua reputação. Pegue o caminho mais fácil e jamais demonstre desespero na hora de se defender. Por outro lado, o ataque à reputação de outro homem é uma arma poderosa, particularmente se você tem menos poder do que ele. Ele tem muito mais a perder numa disputa como essa, e a sua própria reputação, ainda pequena, é um alvo pequeno quando ele tentar atirar de volta. Bonham usou essas campanhas com grande eficácia no início da carreira, mas esta tática deve ser praticada com habilidade. Você não deve parecer interessado numa vingança mesquinha. Se você não for esperto na hora de prejudicar a reputação do seu inimigo, estará inadvertidamente arruinando a sua. Thomas Edison, considerado o inventor que controlou a eletricidade, acreditava que um sistema viável deveria se basear na corrente contínua, DC. Quando o cientista sérvio Nikola Tesla pareceu ter conseguido criar um sistema baseado na corrente alternada Acre, Edison ficou furioso. Ele decidiu acabar com a reputação de Tesla, fazendo o público acreditar que o sistema em si era inerentemente inseguro, e Tesla responsável por promovê-lo. Com este objetivo, ele capturou animaizinhos domésticos de todos os tipos e os eletrocutou, matando-os com uma corrente Acre. Não bastando isso, em 1890, ele conseguiu que as autoridades da prisão do estado de Nova York procedessem à primeira execução de um condenado à morte, com choque elétrico, usando uma corrente Acre. Mas todas as experiências de eletrocução realizadas por Edison tinham sido com pequenas criaturas. A carga era muito fraca, e o homem ficou só meio morto. Na execução que talvez tenha sido a mais cruel autorizada pelo Estado no país, o procedimento teve de ser repetido. Foi um espetáculo horrível, embora, a longo prazo, o que subsistiu foi o nome de Edison. Na época, sua campanha prejudicou mais a sua própria reputação do que a de Tesla. Ele se retraiu. A lição é simples: não exagere em ataques como este, porque chamará mais atenção para a sua própria índole vingativa, do que para a pessoa que você está difamando. Quando a sua própria reputação é, use táticas mais sutis, como a sátira e o ridículo, para enfraquecer o seu adversário, enquanto você se mostra um charmoso brincalhão. O poderoso leão brinca com o camundongo que cruza o seu caminho. Qualquer outra atitude prejudicaria a sua temível reputação. Imagem: a mina de diamantes e rubis. Você cava e encontra, e sua riqueza está garantida. Proteja com a própria vida. Ladrões e assaltantes surgirão de todos os lados. Não considere garantida a sua riqueza, e renove-a constantemente. O tempo diminuirá o seu brilho, e a enterre onde não possa ser vista a autoridade. Portanto, eu desejaria que o cortesão defendesse o seu valor inerente com habilidade e astúcia, e garantisse que, onde quer que chegue como estrangeiro, seja precedido por uma boa reputação. Pois a fama que parece apoiar-se nas opiniões de muitos favorece uma certa fé inabalável no valor de um homem, o qual em seguida é facilmente reforçado nas mentes já predispostas e preparadas. Baldassare e Castiglione, 1478 a 1529. O inverso: não há inverso. A reputação é crítica. Não há exceções a esta lei. Talvez, não se importando com o que as pessoas pensem a seu respeito, você ganhe fama de insolente e arrogante, mas esta por si só é uma imagem valiosa. Oscar Wilde a usou com grande proveito. Visto que temos de viver em sociedade e depender da opinião alheia, nada se ganha.
negligenciando a própria reputação. Quando você não se preocupa com a maneira como as pessoas o veem, está deixando que os outros decidam isso por você. Seja dono do seu próprio destino, e também da sua. O vídeo conclui enfatizando a importância da cooperação como uma ferramenta poderosa e convida os espectadores a aplicarem essas lições em suas vidas. Eles são incentivados a se inscreverem no canal Sonhos Entre Linhas para mais insights e compartilharem suas experiências nos comentários. A finalização destaca o compromisso contínuo do canal em explorar as leis do poder e encorajar os espectadores a cultivarem sua influência. Até o próximo vídeo, na próxima segunda-feira. O logotipo do canal permanece na tela, incentivando uma interação adicional.